Olá, irmãos, é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui para sermos ministrados pela palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela tua vida que tem acompanhado os cultos, que tem participado dos cultos, que tem participado do nosso momento devocional aí todas as manhãs. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, nesse tempo de isolamento, afastados das nossas reuniões no templo. Essa palavra, esses momentos que você está tendo, isso vai fortalecer a tua fé e não permitir que você venha a esfriar. E a gente tem tratado a respeito disso ao longo desse período. A gente tem buscado palavra do Senhor, textos bíblicos, que vão exatamente fortalecer, consolar, fazer-nos aguentar aí as situações e as pressões que a vida traz sobre nossas vidas. E hoje nós vamos tratar a respeito da dimensão do perdão. Não vamos necessariamente falar do perdão que recebemos, né? Não é uma pregação sobre o perdão, mas é um caminho que nós vamos percorrer em que a gente vai perceber por que algumas pessoas têm uma fé inabalável, por que algumas pessoas são tão fortes espiritualmente e por que muitas outras não são. A gente vê, a gente percebe, a gente sente, nós mesmos, muitas vezes nos pegamos fragilizados na nossa fé, em muitos momentos oscilando na nossa fé, mas existem pessoas que são aparentemente inabaláveis na fé. Quero dizer, em primeiro lugar, que o fato de você ter um vacilo na fé, isso não é um demérito. Isso não é bom, é óbvio, mas isso não é um demérito. É um sinal de alerta para que você se volte ainda para o Senhor, para que você veja onde que está o problema, onde que você está deixando uma brecha na tua vida, talvez seja na leitura da palavra, talvez seja na oração, talvez você não tenha dado um tempo disponível ao Senhor, e isso vai impactar na tua fé, ou para fortalecer, ou para enfraquecer, no caso de você não estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então nós vamos ver em Lucas capítulo 7, no verso 47. Muito provavelmente, como eu pedi antes para você ler o texto, porque aqui a gente não vai ter tempo para isso, o versículo 47 diz assim: "Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama." Jesus está dizendo aqui que quem é muito perdoado, ama muito. Quem é pouco perdoado, ama pouco. E ele está aqui na casa de um fariseu. Muito provavelmente não era um daqueles fariseus hostis que Jesus costumava encontrar ali em Jerusalém, na Judéia. Até porque Jesus foi convidado por ele para participar de uma ceia, de uma refeição na casa dele, e isso para o povo judeu significava um grau de amizade, de cumplicidade. Você não chamava qualquer pessoa para almoçar na tua casa. E nesse texto aqui, muito provavelmente esse fariseu estava interessado em conhecer mais esse Jesus, né? Então o convida para estar ali. E era muito comum naquela época, quando alguém fosse te visitar, os teus servos, os teus escravos, eles lavariam os seus pés, porque você vinha de um caminho empoeirado, eles andavam muito a pé no deserto, e aí alguém vinha, um servo da casa, um escravo da casa, vinha e lavava os seus pés para trazer um pouco mais de conforto, para refrescar os seus pés daquela caminhada. E é interessante que aqui Jesus ele fala isso com o fariseu, porque o fariseu faz um julgamento aqui a respeito da mulher. Enquanto eles estavam ali, entra uma mulher que se diz pecadora, provavelmente uma mulher que não tinha boa reputação,
e ela se derrama aos pés de Jesus, e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com o seu cabelo, derrama um unguento sobre os seus pés. E aquele homem, o fariseu, ele pensa: se esse Jesus soubesse quem ela é, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem ela é, quem é essa mulher. E Jesus, é óbvio, sabia do coração dele, e Jesus logo fala para ele: ô Simão, eu vim aqui na tua casa e você não me lava os pés, nem ao menos me lava os pés. Ela me lava com as suas lágrimas, enxuga com os meus cabelos. E conta então a parábola sobre os dois homens que deviam. Um devia 50, o outro devia 500, e os dois não podiam pagar, e o seu credor os perdoou a ambos. E aí Jesus pergunta: quem que vai ficar mais feliz? É óbvio que teve os 500 reais perdoado, né? Então Jesus chega nesse texto em que nós lemos que aquele que é muito perdoado ama muito, e aquele que pouco é perdoado ama pouco. E é exatamente isso que eu quero falar essa noite. Nós amamos muito a Jesus, ou nós amamos pouco a Jesus. O nosso relacionamento com Ele é baseado no nosso entendimento do perdão que recebemos. É claro que o perdão de Jesus é igual para todo mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus sofreu, foi crucificado, sangrou por amar toda a humanidade. Então, todos somos iguais e todos nós recebemos o perdão. A questão aqui de quem é muito perdoado ou de quem é pouco perdoado é o meu entendimento que eu tenho a respeito do perdão de Jesus. E isso vai refletir no meu relacionamento com Ele. E essa é a resposta que nós temos para as pessoas que são muito fortes na fé. Nós temos aí ao longo da história do cristianismo os heróis da fé, os pais da fé, os homens e mulheres de muita fé que levaram a sua fé às últimas consequências, inclusive tinham prazer, achavam que era um privilégio morrer por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam o presente que tinham recebido, eles sabiam o perdão que tinham recebido. E é por isso que a gente vai ver essa diferença no círculo evangélico de gente com uma fé, gente que parece inabalável e outras pessoas que talvez não seja assim. Isso não tem a ver com grau de patente na igreja. Isso não tem a ver com tempo de caminhada. Não, isso tem a ver com o entendimento daquilo que eu recebi, do perdão que nós recebemos do Senhor. Eu quero falar aqui, em primeiro lugar, que o fato da gente vacilar na fé não é um demérito, é um ponto agravante, mas isso faz parte da nossa rotina e isso não é surpresa para Jesus. O que nós precisamos saber é que quando isso acontece, quando nós sentimos que a nossa fé vai baixando a bateria, nós precisamos carregar, nós precisamos estar ali conectados na tomada, precisamos estar conectados em Jesus para recarregar. Isso acontece pela palavra, isso acontece pela comunhão, isso acontece pela oração também. Então esse é o texto que nós lemos, o contexto que nós temos aqui, e o jeito como nós tratamos a Jesus exatamente revela o quanto nós o amamos. Quanto você ama a Jesus é dependente da gratidão que você tem a Ele pelo que Ele fez, pelo perdão que você recebeu. Até porque amar, nós ocidentais pensamos que amar é um sentimento. E isso, para o povo judeu, é completamente diferente. Para o povo judeu, o povo oriental lá, amar quer dizer fazer alguma coisa para alguém. Então, quando nós amamos a Jesus, não é porque eu levanto a mão na igreja na hora do culto, não é porque eu choro na hora do culto, que isso autentica que eu amo ao Senhor. Não. O meu amor ao Senhor, ele é revelado no dia a dia,
no meu relacionamento dentro de casa, no meu relacionamento no trabalho, no meu relacionamento com os amigos, com gentileza ao tratar as pessoas, não ser uma pessoa arrogante, não ser uma pessoa vaidosa no sentido de orgulho. Tudo isso vai refletir o quanto eu amo ao Senhor. Porque a minha vida agora é vivida para agradar ao Senhor. A tua vida deve ser vivida para que você agrade ao Senhor, para que o Senhor se agrade da tua vida. Então, amar a Jesus não é sentir e dizer, Senhor, eu te amo. Não, é prática, é dia a dia, é no chão da vida, ali aonde você está. Você teve um encontro com Jesus, você foi muito perdoado por Jesus. Jesus te deu a vida eterna, Jesus te resgatou da morte, do pecado, do inferno e da opressão do diabo. Esse é o perdão que você recebeu. O quanto você enxergar isso vai refletir no quanto você ama ao Senhor, para muito ou para pouco. Muitos amam ao Senhor superficialmente. Enquanto Jesus vai fazendo as suas vontades, amém. Mas a partir do momento em que as ondas do mar se levantam, às vezes a nossa fé fica abalada. Porque a nossa gratidão ao Senhor pelo perdão que recebemos não é suficiente para fazer com que a gente confie a nossa vida ao Senhor. Ainda que a gente vá morrer, ainda que aconteça alguma coisa, ainda que eu tenha uma enfermidade, ainda que eu esteja num leito de hospital, já moribundo, já terminando a vida, é ali que você vai ter a sua confiança no Senhor. Aconteça o que acontecer, você permanece crendo, você permanece confiando no Senhor. Por isso que João vai dizer aqui, nas palavras de Jesus, no verso 47, quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. E a mulher sabia disso. Aquela mulher, ela amava muito a Jesus. E ela não tem problema algum em entrar por aquela porta daquela casa, o que não era muito comum, e fazer o que ela fez, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar com os seus cabelos. O cabelo da mulher era algo extremamente valioso. Ela fez o papel ali do escravo na casa daquele homem. Aquele homem não fez o que tinha que fazer, o texto vai falar sobre isso aqui. Ele não fez o que tinha que fazer, e aquela mulher então faz. Ela derrama ainda um perfume num vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um recipiente de pedra que era para perfumes caros, não era coisa barata não era perfume barato não. Então aquela mulher, ela faz aquela extravagância porque ela amava a Jesus. É por isso que ela chora aos pés dele. E a gente não sabe nada da vida daquela mulher. Muito provavelmente aquela era uma mulher com uma reputação ruim. Tanto que o fariseu vai pensar, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, é claro que não era uma mulher com uma história muito boa, mas ela havia sido perdoada por Jesus e ela entendeu essa dimensão. Eu sei muito da vida daquela mulher, mas eu sei da minha vida. Você sabe da tua vida. Você faria aquilo que aquela mulher fez? Ou você faria o que o fariseu fez? O fariseu não se deu conta. Ele estava ali querendo conhecer. A mulher não, a mulher já conhecia Jesus. Você faria aquilo que aquela mulher fez? A grande pergunta para nós é essa. O que nós temos feito para revelar, para pôr em prática o amor que nós temos por Jesus? É uma resposta que nós precisamos encontrar uma solução. Quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você, vai depender do nosso entendimento do perdão que nós recebemos. Você tem ideia do perdão que você recebeu? Você sabe o que Jesus conquistou na cruz por você? Ou você acha que é carro, você acha que é dinheiro, prosperidade? Essas coisas até fazem parte ou não. São coisas que não têm valor.
Mas a paz que nós recebemos em Jesus, a vida eterna, a nossa morada garantida no céu, nós precisamos ter isso em mente, porque isso vai fazer com que a nossa fé seja uma fé extremamente inabalável no Senhor. Jesus mudou completamente a vida daquela mulher. Jesus mudou completamente a vida daqueles que tiveram um encontro com Ele. O texto de João vai falar muito sobre isso. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida completamente impactada. Os discípulos, né, deixaram os seus afazeres para seguir. Uns deixaram de ser pescadores para seguir a Jesus. Outros deixaram de ser coletor de impostos, funcionário público, para seguir a Jesus. Outros deixaram os seus afazeres e foram seguir a Jesus. A questão aqui é que Jesus muda completamente a nossa perspectiva de vida. E para mim, para você, qual tem sido o impacto? Como Jesus fala aqui, aquela mulher foi muito perdoada porque ela muito amava. E eu amo a Jesus assim? Será que esse tempo de pandemia, de isolamento, isso tem afetado o meu amor pelo Senhor? Como a gente tem falado, estar na igreja é fundamental, é muito bom, mas a minha fé não pode estar dependente disso. A minha fé tem que estar alicerçada sobre aquilo que Jesus conquistou por mim lá na cruz. É isso que vai fortalecer a tua fé nesse tempo. Não deixe a tua fé esmorecer. Busque na palavra do Senhor. Entenda o perdão que você recebeu. Você foi liberto da ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar sobre aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Quando Jesus nos chamar para prestarmos conta, quando nossa vida terminar aqui, nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai julgar cada um em reta justiça. Não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade. Mas aqueles que foram perdoados já estão absolvidos. A ira de Deus, ela caiu sobre Jesus na cruz como um raio. E Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. E em acontecendo isso, alguns viraram as costas. Alguns creram, outros não creram. Mas para você que crê, para você que segue a Jesus, não é só crer, não é só ser salvo, mas é viver, é revelar enquanto nós andamos aqui, é praticar aqui o amor ao Senhor pelo aquilo que nós recebemos. O Senhor nos deu a vida, o Senhor te deu a vida. A troca que Ele faz conosco é essa. Ele olha para nós, nós estamos mortos, e Ele olha para mim e diz assim: olha, Fábio, eu posso te trazer de volta à vida, só que se você aceitar, a sua vida passa a ser minha. E aí eu vou dizer para Ele: não, Senhor, eu aceito, eu volto à vida e a minha vida passa a ser sua. Ou então não, ou então eu continuo morto em meus pecados.